A história começava com uma jovem despertando lentamente em uma cama desconhecida. Ainda confusa, ela se perguntava o que estava acontecendo e onde estava. A última lembrança que tinha era da celebração do próprio aniversário. Estavam em um restaurante, e ela se recordava de estar com um copo de cerveja na mão. Fora sua avó quem a servirá. A ideia de ter sido drogada por alguém tão próximo a deixava em choque. Era difícil de acreditar. Como alguém da própria família poderia ter feito aquilo? Ela confiava nela. Enquanto ainda tentava se levantar, ouviu passos se aproximando e, assustada, perguntou quem estava ali. Um jovem apareceu à sua frente. Com um sorriso nos olhos, ele tocou suavemente seu rosto e disse, em tom ambíguo, que ela mesma havia se oferecido a ele, mas agora fingia não reconhecê-lo. A jovem, confusa e assustada, tentou se manter firme. Disse ao homem que ele havia confundido com outra pessoa, que não era o tipo de mulher que ele parecia pensar. Internamente, porém, estava tomada pelo medo. Sentia os braços e as pernas pesados como chumbo, incapaz de se mover. Sua visão começava a turvar. O homem, ignorando suas palavras, começou a tirar a camisa, insinuando que ela apenas estava se fazendo de difícil. Comentou com desdém que garotas como ela, naquele meio, gostavam de fingir inocência. Ela reagiu com indignação, perguntando por que ele estava se despindo e se, por acaso, a havia agredido. Voltou a afirmar que não era esse tipo de mulher. Mas ele prosseguiu, dizendo que ela deveria se sentir honrada, e que nem exigia que ela fizesse esforço. Ela tentou interrompê-lo, exigindo que parasse, e avisou que ele se arrependeria profundamente do que estava fazendo. No entanto, ele continuou, afirmando que ainda poderiam se divertir. A jovem, com o coração acelerado, tentava se desvencilhar enquanto ele se aproximava, cheirando seu pescoço. Em pensamento, ela amaldiçoava a situação e a si mesma, por ter caído numa armadilha como aquela depois de tanto tempo sobrevivendo sozinha. Prometeu a si mesma que, se ele não parasse, ela faria de tudo para se defender. Ele riu diante da ameaça, levando a mão aos próprios lábios, e murmurou de forma provocativa se ela realmente queria cortar sua língua, uma frase carregada de desprezo. Ela, por sua vez, sentia que a vida estava por um fio. A jovem despertou lentamente, confusa e irritada. Olhou para o homem à sua frente com desdém, e em pensamento murmurou consigo mesma, eu sou Muxiao Xia, uma assassina de elite do submundo. Homens como ele costumam se curvar diante de mim, e agora estou sendo tratada como um brinquedo. Eu nunca hesitei em decapitar um alvo pelo preço certo. Se não fosse por esse estado de entorpecimento, lixo. O homem, com um olhar mais brando, dirigiu-lhe a palavra com voz suave. Eu garanto que você terá uma boa noite de sono. Nos vemos amanhã. Na manhã seguinte, Muxiao acordou de sobressalto. Observou o ambiente ao redor e, à medida que os fragmentos da noite anterior retornavam à sua mente, sentou-se com raiva e praguejou entre os dentes. Aquele lixo! Ao se levantar, foi surpreendida por algumas empregadas que se aproximaram sorridentes. Bom dia, senhorita. Uau, isso é coisa demais, pensou ela, desconfiada. Sem perder tempo, questionou as criadas. Onde está aquele desgraçado? Uma das mulheres respondeu com cortesia. Senhorita, ele deixou uma mensagem. Disse que deseja que a senhorita aguarde com atenção. Assim que tiver tempo, virá visitá-la. Com os olhos em chamas, tomada pela fúria, ela pensou, mas que inferno! Ele pensa que pode me manter presa aqui? Quem ele pensa que é? Eu sou uma assassina de elite. Como alguém como ele ousa tentar me controlar? Em outro lugar, o mesmo homem refletia com um sorriso sutil nos olhos. Seus pensamentos se tornaram um sussurro sombrio. Você quer ser minha assassina de elite? Pois bem, olhe para cima depois que eu a derrotar. Você ouviu falar da nova dimensão da noite escura e pura? Você quebrou, agora, quem é você? Enquanto isso, subordinados se reportavam a ele. Senhor, ainda não encontramos nenhum vestígio da pessoa que procura. Ele respondeu sem hesitar. Continuem a busca. Vasculhem o mundo inteiro.
Não importa o que aconteça, aquela mulher precisa ser capturada com vida. Com um brilho perverso nos olhos, ele pensava, ela ousou invadir meu território e destruir minha pequena casa? He. Vamos ver até onde você consegue fugir de mim. 6 anos se passaram. Aquela mulher, agora com o semblante amadurecido, conversava com seu filho. O garoto, de olhos atentos, comentou com ingenuidade. Isso é certo, mamãe. Então, se a tia escapou, a gente não pode vir aqui da próxima vez, né? A mulher cerrou os punhos com raiva, respondendo de forma amarga. Ela sempre consegue escapar de tudo, murmurou. E então, voltando-se para o filho, rebateu com impaciência. Você tem tempo para procurar pela sua avó? Então por que não procura pelo seu pai também? As palavras saíram carregadas de dor e lembranças. Em sua mente, as memórias daquele homem voltaram como uma tempestade, o pai de seu filho, que há 6 anos a havia usado sem escrúpulos. Ela falou com firmeza, tentando conter a amargura. Meu filho, você não sabe o que está dizendo. Se encontrasse o seu pai, temo que teria que cuidar daquele idiota pelo resto da sua vida. O menino, sem entender a profundidade daquelas palavras, perguntou. Você tem tempo, mamãe? Antes que pudesse responder, homens surgiram no caminho e a interromperam bruscamente. Você! Pare aí mesmo! Um deles falou com autoridade. Em seguida, anunciaram com tensão na voz. Um homem suspeito foi visto entrando no território da Noite Escura, aqui em Paris. Ninguém poderá sair até que ele seja encontrado. O menino, curioso, inclinou a cabeça e perguntou. Mamãe, será que aquele homem assustado é um dos seus colegas? A mulher balançou a cabeça, irritada. Isso é ridículo. Estou tão focada em procurar minha mãe que nem tive tempo de pensar em conhecer alguém. O filho a olhou com carinho e disse, num sussurro afetuoso. Ah, mamãe, eu te amo tanto, meu pequeno anjo adorado. Do outro lado, os homens observavam a cena com desconfiança. Um deles murmurou ao colega. Tão suspeita. Quem levaria uma criança direto para o cassino? Você também. Encontre os dois e traga-os para cá, respondeu o outro com frieza. A mulher, percebendo o risco, retrucou. Vocês estão enganados. Eu não sou esse homem assustado que procuram. Apenas coopere e venha conosco, disse um dos homens com arrogância. Se colaborar, deixo você ir. Sou inocente, pode confiar. Pense 2 vezes, senhor, ela avisou, os olhos estreitos em alerta. Ah, eu faço o que eu quiser. Respondeu ele, com um sorriso torto, avançando. Mas antes que pudesse dar mais um passo, ela se moveu. Num instante, desferiu um chute preciso que lançou os homens para longe. Como é que eu poderia não estar pronta para isso? Murmurou. Quente com reflexos afiados. Sua maldita, então é você o tal homem assustado? Gritou um deles, confuso e envergonhado. Patético. Sumam daqui, ordenou ela, já se virando. Foi então que o coração da mulher disparou. Procurou desesperada ao redor, e não viu o filho. Virando-se rapidamente, o olhar cravou em uma figura à distância. Um homem desconhecido segurava seu filho nos braços. O menino esticava os bracinhos, gritando. Mamãe! Me ajuda! Senhor, acabamos de ser informados que os homens foram enviados ao cassino, mas todos acabaram espancados, relatou um dos subordinados, com a voz hesitante. Dereis era um assassino suspeito, além de um cliente importante, mas conseguimos capturar apenas o filho. Tragam o garoto até mim, ordenou o superior, a voz carregada de frieza. Em seguida, aproximou-se do menino e, com um sorriso cínico, disse. Ei, garoto, você acha que pode me enfrentar? Cale-se, interrompeu o homem, com firmeza. Apenas faça o que lhe foi mandado. Os dois se entreolharam por um momento. O menino, com o olhar firme apesar do medo, retrucou. Me deixe ir. Depois que tudo isso acabar, minha mãe vai reduzir este prédio a escombros. O homem riu, debochado.
Ei, garoto, qual é o seu nome? Meu nome é Mau Mau, respondeu o menino com orgulho. E eu não preciso de ninguém me dizendo para mudar meu nome. Levem o garoto. De qualquer forma. A voz do homem soou mais grave. E eu quero aquela mulher capturada dentro de 24 horas. Um outro subordinado tentou argumentar. Senhor, essa mulher, ela realmente não tem ligação com o garoto. Isso não faz sentido, resmungou outro. Aquele garoto parecia com você quando era jovem. O homem, incomodado, desviou o olhar. As palavras dos outros o afetaram mais do que gostaria de admitir. Será que? Você acha mesmo que tem um filho agora? Murmurou alguém. Não está confiante com você mesmo? Como pode ter tanta certeza? Ele então ficou em silêncio, com um olhar sério e pensativo. Enquanto isso, no cassino, a mulher invadiu o local com fúria. Sua voz ecoou no salão. Onde está o meu filho? Um homem, trêmulo, tentou explicar. Eles o levaram para o Dark Knight Empire. O quê? Gritou ela. Dark Knight Empire? Atônita, pensou com desespero. O que ele acabou de dizer? Mau Mau foi levado para o Dark Knight Empire. Mas logo recuperou o controle e murmurou com determinação. Fique calmo, velhote. Eu farei o que for preciso para salvar Mau Mau. Um dos homens, mais velho, ao seu lado, alertou. Dragão voador, eu sei que você quer salvar Mau Mau. Mas enfrentar o Cavaleiro Negro e atravessar suas defesas, não é tão simples assim. Ela respondeu com firmeza. Não importa quem tem as chaves ou os perigos que eu vá enfrentar. Eu farei qualquer coisa para salvar Mau Mau. Enquanto isso, dentro de uma nave, um homem loiro reclamava. Ei! Por que colocaram um fraco para ser meu motorista? Essa nave não tem um piloto de verdade? A mulher disfarçada, agora vestindo o uniforme de condutora, respondeu com frieza. Eu não sou fraca, CEO Sanrian. E posso fazer esse trabalho perfeitamente. Gosto da sua confiança, disse o homem loiro, encarando-a com intensidade. Você está qualificada. A partir de agora, servirá como motorista. Mas devo te alertar, não é fácil ser o motorista de um CEO. Se quiser desistir, está a sua chance de ir embora. Com a postura firme e o olhar decidido, ela respondeu. É uma honra servir ao Império da Noite com a minha vida. Ótimo. Qual é o seu nome, garoto? Meu nome é Xiao Mu. Muito bem. Siga-me. Ela pensou consigo mesma enquanto caminhava ao lado dele. Foi difícil entrar no Império da Noite. Mas, agora que consegui, talvez salvar Mau Mau se torne algo mais alcançável. Ainda há muito o que fazer. Mas por enquanto, devo esperar. Espere aqui, ordenou ele, afastando-se. Tenho muitos assuntos a tratar. Sim, senhor. Mais tarde, um dos homens a abordou com desconfiança. Como você está? Boa tarde, senhor. Sou o novo motorista. Então você é o novo motorista? Perguntou ele, semicerrando os olhos. Qual é o seu nome? Deixe-me ver seu rosto mais de perto. Ela congelou por um instante. Será que ele me reconheceu? Isso seria impossível. Levou a mão ao colarinho e disfarçadamente verificou se o disfarce ainda estava em ordem. Meu nome é Xiao Mu, respondeu. Enquanto isso, outra equipe se aproximava do comandante com notícias. Senhor, verificamos o cassino, mas não há qualquer rastro da mulher. E quanto ao garoto? Perguntou o homem, impaciente. Nada até agora, senhor. Temos receio. Ela é uma profissional. Sinceramente, não conseguimos encontrar nenhuma informação precisa sobre ela. O homem então olhou para o garoto e perguntou, friamente. Este é o garoto? Sim, senhor. Obrigado por trazê-lo. Mas você ao menos tentou matá-lo? Não, senhor. O comandante então disse. Prepare o carro. Vire-o para a entrada e me espere lá. Quero ver o garoto.
Agora. A mulher, ainda sob o disfarce de motorista, observava de longe. Será que agora vou finalmente conseguir ver meu filho? Mas se eu ficar mais tempo aqui, posso ser descoberta e expulsa. Não, preciso manter o foco. Se eu ceder agora, todo o meu plano será arruinado. Respirou fundo. Espero que isso não o coloque em perigo. Enquanto isso, outro homem cochichava para um colega. Não é aquele garoto que Lady encontrou? Do outro lado do salão, o menino avistava sua mãe, mesmo sob o disfarce. Ele soltou uma risada, reconhecendo-a de imediato. Mãe, ele é um cara. Disse o garoto, rindo ao vê-la vestida como homem. Ao ver o garoto sorrindo, o homem segurou sua bochecha e a apertou com força. Com sarcasmo, perguntou. O que tem de tão engraçado? O menino respondeu, mantendo o olhar firme. Ei, senhor, agressão a menores é ilegal. Você é meio burro, não é? Não tem medo de ser preso? Eu sei que você está me mantendo vivo apenas para trair a minha mãe até aqui. O homem arqueou uma sobrancelha, surpreso. O quê? Qual é o nome da sua mãe? Por que não tenta adivinhar? Respondeu o garoto com malícia. Está me colocando numa situação complicada, senhor. Eu sei que você quer capturá-la, então por que eu te daria o nome dela? O homem, irritado, retrucou. Não teste minha paciência, seu pirralho insolente. Vamos ver como sua mãe vai tentar te salvar. Quero ver com meus próprios olhos do que ela é capaz. Por isso, vou te transferir para outro local. Pegando o menino nos braços, o homem o levou até o carro onde a mãe da criança, ainda disfarçada de motorista, aguardava. Ao vê-lo, o coração dela disparou. Era o seu filho. Reconheceu-o de imediato. Meu filho, o que aquele desgraçado está fazendo com ele nos braços? Pensou, tensa. Ela se adiantou, mantendo o disfarce. Deixe que eu o ajudo a carregar o garoto, senhor. O homem entregou o menino nos braços dela. Por um breve instante, encarou a alegria silenciosa que surgia entre os dois. Mas, como se percebesse algo estranho, desviou o olhar e ordenou. Ligue o carro. Ela manteve a compostura. Senhor, quem é essa criança? Onde está o patrão? Já fomos, estamos indo para casa. De repente, um barulho metálico ecoou no teto do carro. Um homem armado surgiu, apontando a arma diretamente para a cabeça da motorista. Ela pensou, alarmada, um assassino de aluguel. Sem hesitar, atirou-se para fora do veículo e, com agilidade, saltou sobre o capô para confrontar o homem. Um combate intenso se iniciou. O atacante desviava dos golpes, tentou disparar contra ela, mas ela conseguiu desarmá-lo em um movimento ágil, virando a arma contra a cabeça do próprio homem. Durante a luta, o assassino refletia, intrigado com as habilidades dela. E ela, com o coração acelerado, questionava-se se, com tudo aquilo, sua identidade teria sido finalmente descoberta por quem observava a cena de longe. Um estrondo ecoou de repente, e um tiro atravessou o peito da mãe. O homem, que vinha se aproximando a tempo, correu e segurou o motorista, ela, ainda disfarçada, em seus braços. Chocado com a cena diante de si, o assassino que lutava contra ela ficou paralisado, pensando, o que há com ele? Tentando escapar, o assassino virou-se para correr, mas antes que pudesse dar mais de 2 passos, foi alvejado por uma rajada de tiros impiedosos. O homem então pegou seu celular, fez uma ligação rápida e ordenou com frieza. Envie alguém para limpar isso aqui. Desligando, ele se virou para o garoto e o chamou. Saia daí, garoto. Está com medo? Eu não estou com medo, respondeu o menino com firmeza. Então venha comigo. Ele está ferido, então não seja rude com ele. E o que isso importa para você? Questionou o garoto, ainda desconfiado. Por que ele nos salvou? Não se preocupe, ele está vivo. Vai demorar um pouco até o médico chegar, então, eu mesmo vou remover as balas agora. Eu quero vê-lo agora, pediu o menino, ansioso.
Ao perceber que alguém se aproximava com uma tesoura para iniciar o procedimento, a mulher, ainda fraca, despertou e falou com dificuldade. Espere, por favor, senhor. Eu não quero incomodá-lo no futuro. Deixe que eu mesma faça isso. O homem lhe entregou a tesoura, permitindo que ela tentasse remover os projéteis sozinha. Ela o fitou com desconfiança e então olhou para os dois, ele e o filho, sentados no sofá. Por que vocês ainda estão aqui? Como vou ter alguma privacidade desse jeito? Não consigo nem sinalizar para o Mau me ajudar, pensou, aflita. O homem, notando o desconforto, lançou um olhar de desdém para o motorista e perguntou. Algum problema? Vá em frente e corte sua camisa. Num gesto sutil e sincronizado, mãe e filho trocaram um joinha disfarçado. De repente, o garoto se jogou no chão, gritando. Ai! Minha barriga! Senhor, rápido, preciso ir ao banheiro. Por favor, senhor, acho que não vou aguentar. Alguém se aproximou, ouvindo os gritos, e perguntou alarmado. O que foi esse barulho? Alguém se machucou? Sim, mas está tudo bem, respondeu o homem, com calma. A propósito, foi você quem rasgou a camisa do motorista, certo? Sim, senhor. Ele está machucando mal, quer dizer, o motorista. Mas para um cara, ele até tem certo porte. De fato, disse o homem, estreitando os olhos. Ele é pequeno para um homem. O tempo passou, e o motorista, na verdade, a mãe de Mau disfarçada, estava sentado, descansando, enquanto observava dois homens conversando animadamente. Em seus pensamentos, refletia com inquietação, puxa. Ontem Mau e Xun Yuan Li foram ao banheiro e até agora não apareceram. Ele está lá fora. Levantando-se com decisão, ela se aproximou dos dois homens e disse. Mestre, deixe-me dirigir. Vou ver se consigo encontrar Mau. Em silêncio, ela completou para si mesma, o mundo não será um empecilho para minha direção. Logo em seguida, questionou. Mestre, para onde devemos ir? Mei. Li. Finalmente você está aqui. Venha, sente-se, por favor. Exclamou um homem, em tom bajulador, dirigindo-se ali com entusiasmo. Enquanto observava tudo ao redor, o motorista disfarçado reconheceu o homem rechonchudo e pensou, esse gordo é o chefe da gangue asiática. Xun Yuan Li veio para alguma espécie de interação social. O homem gordo então se virou para ela e ordenou. Rápido! Acompanhe o irmão trazido pelo líder Li. Cuide bem deles. Senhor, deixe-me servir uma bebida. Não, obrigado. Eu não bebo. Deixe-me alimentá-lo. Como? Você me trouxe bebida alcoólica? Não tem problema. Senhor, vamos beber juntos. A noite avançou e a motorista já estava quase bêbada. Atordoada, murmurou. O quê? O que houve? Como ousa irritar o irmão? Cai fora! Gritou o homem, empurrando-a. Ah, não chore, disse uma mulher ao se aproximar. Deixe que a irmã mais velha leve você ao banheiro. Irmã? Esse é o irmãozinho. Você está apressada demais, comentou o outro homem, rindo. Little Li, para onde você vai? Só estou indo ali fora. Aonde exatamente? Esse cavalheiro deve estar bêbado, comentou alguém em tom cínico. Ele mesmo se matou, irmã mais velha. A mulher observava em silêncio enquanto um homem se aproximava por trás. Com uma expressão impaciente, ele disse. Pode ir agora. Deixe ele comigo. Ei, bonitão, qual o sobrenome da sua mãe? Não ia ao banheiro? Deixa que eu te levo, zombou o homem. Sem aviso, ele a jogou brutalmente dentro do banheiro. Ai! Gemeu ela, ao cair. Limpando as mãos, ele comentou. Por que seu hálito é tão fraco? E o seu? O meu está ótimo. Ei, mulher, você realmente tem de tudo. Não tem medo de arrumar problema? Droga, mulher, você está morta, rosnou, empurrando-a contra a cama.
A jovem caiu, exausta e vulnerável, adormecendo quase instantaneamente.